Você está no podcast Universo do Terror, onde o medo ganha vida e o terror não tem limites. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast Universo do Terror. Estamos gravando em 2024, talvez você esteja ouvindo isso em outro período, né? Em outro ano. Mas por que é importante você saber, para você que está acompanhando desde o início, 2024, a primeira temporada vão ter 12 episódios, tá? Porque nesse mês agora de outubro nós temos o dia 31, que é o Halloween, né? E nós vamos finalizar com um episódio extra. Então, no caso, Halloween vai ser um episódio a mais e um episódio extra para chegarmos ao dia 13 de dezembro, que vai ser uma sexta-feira 13, aí com um episódio finalizando a nossa primeira temporada. Lembrando que você também pode escutar o podcast, né? Você talvez esteja acompanhando aí pelo canal Cine e Teologia Cultural, mas você pode acompanhar o nosso podcast também pelo YouTube Music, né? Porque nós estamos colocando na plataforma como um podcast. E aí, o ideal é que você escute isso colocando o fone de ouvido bem tranquilamente na hora de dormir, para que você sinta arrepios e que você tenha bons pesadelos. Mas também você pode escutar no trânsito, no carro, viajando, enfim. Fique à vontade com relação a isso, porque já que o terror é seu, você sente na hora que você quiser. Hoje a gente vai falar sobre a lenda do animal de estimação ou do bebê no forno. É uma lenda, a gente pode dizer que ela evoca um horror visceral, né? Uma lenda aterrorizante, uma lenda que foi difundida nos Estados Unidos, mais especificamente ganhou uma proporção maior no final do século XX, apesar de haver indicativos, né, de que lendas que possuem a mesma estrutura já eram propagadas antes. Mas a gente vai te contar a lenda e você vai entender como isso ganhou a proporção, inclusive até ganhando uma roupagem nova no final do século XX, início do século XXI, não é? É uma narrativa que você vai perceber que é perturbadora, uma história que combina ali elementos de humor, no mínimo macabro, um terror moral e aborda temas como responsabilidade, como negligência, e como você corre riscos, inclusive até em situações corriqueiras domésticas. Então, do que se trata essa lenda do animal ou do bebê, o animal de estimação, né, o pet, ou do bebê no forno? A história vai dizer o seguinte, a história que é propagada nos Estados Unidos. Certo dia, uma mulher, ela precisava sair de casa e ela estava impossibilitada porque ela tinha um animal de estimação que precisava de cuidados, ou em algumas versões da história, ela tinha um bebê que tinha nascido há poucos dias ou há poucos meses, né? Então ela chama alguém para ficar na casa dela. Em algumas versões da história, ela chamou uma babá. Em outras versões, ela chamou um parente que tinha alguns problemas mentais, né? Em outras versões também, ela chama um idoso. Então existem várias versões das lendas urbanas, mas o fato é, a estrutura é, ela precisava sair de casa, ela tinha um animal de estimação ou um bebê e ela não podia sair com o seu animal de estimação, o seu pet ou o seu bebê. Então ela chama uma babá, não percebe que essa babá tem alguns problemas mentais, ou ela chama um parente também que tinha problemas mentais também, e ela chama, ou então um idoso que tem um certo retardo ali, ou uma criança muito jovem, também em algumas situações uma criança muito jovem, uma outra criança para cuidar do bebê dela. Então a dona de casa, ela sai, vai resolver o problema que ela precisa resolver num período de tempo, né? E quando ela volta para casa, ela agradece a babá, ou agradece o parente, ou agradece o idoso, dependendo de quem tenha sido chamado, e pergunta onde está o meu pet, ou pergunta aonde está o meu filho. E a pessoa aparenta, na verdade, a pessoa que responde, a pessoa que ficou cuidando do pet ou cuidando do bebê, ela já aparenta um julgamento comprometido, né? Como se fosse mentalmente instável.
Então, essa pessoa diz, o bebê ou o pet, sim, ele estava com frio, né? E eu coloquei ele no forno. Então, a mulher quando vê, completamente queimado, obviamente sem vida, ou o pet ou o animal de estimação. Mas ou o pet ou o bebê. Mas o fato é que esta pessoa estava com o julgamento comprometido, o que a gente poderia considerar no direito, né, como inimputável, né, uma pessoa inimputável, inimputabilidade penal, que é isso que vários advogados tentam provar, que a pessoa não tem condições de ter a noção, por exemplo, né, de se autodeterminar, de ter noção das ilicitudes, por exemplo, de suas ações, devido a uma doença mental, a um desenvolvimento mental incompleto, a um retardo, alguma coisa nesse sentido. Neste caso aqui, essa narrativa é preenchida com detalhes gráficos, né? As pessoas lá nos Estados Unidos vão contar como é que estava o bebê, né? Como é que estava o corpo do bebê, ou como é que estava o corpo do pet. Então é um negócio completamente aterrorizante. Eu não vou dar detalhes aqui, inclusive pela questão da política do YouTube, né? Eu acho que, inclusive, até a gente já está se arriscando demais, dando muitos detalhes aqui, que são detalhes que deixaria ou deixou muita gente chocado ou chocada. O fato é que você, quando se depara com essa lenda, possivelmente você pensa, se você se colocar no lugar da mulher, você pensa o seguinte: caramba, enquanto eu estava resolvendo os problemas, uma pessoa, um pet, no caso meu filho, né, o bebê, não tinha condições de se defender, foi colocado numa situação de extremo tormento, para dizer o mínimo, e perdeu a sua vida de uma forma trágica, sem poder se defender e sem entender o que estava acontecendo. Porque nem o pet sabe, tem a consciência do que vai acontecer, e nem o bebê também tem a consciência do que vai acontecer, né? E aí, se a gente fizer uma análise cultural, só para abrir um parênteses aqui, eu lembro que já me contaram essa história no colégio, como se tivesse acontecido no Brasil, como se tivesse, diga-se de passagem, acontecido em Recife, mas no caso não era um forno, era um micro-ondas. E aí eu vou contar daqui a pouco como é que me contaram essa história, e fazendo as nossas pesquisas eu descobri, justamente para esse podcast foi que eu descobri que essa história não era verdadeira, porque era uma reprodução dessa história americana. Daqui a pouquinho eu conto para você. Mas por que essas histórias, né, elas tomam essas proporções? Pessoas, várias delas sabem que são lendas, mas ainda assim ficam impactadas, né? A gente pode considerar que essas lendas, quando elas ganham proporções dessa forma, elas tocam em alguns medos inconscientes, profundos, universais, como, por exemplo, a questão da responsabilidade e a confiança, né? Veja, na nossa sociedade, nós que somos pais, né? Nós temos uma ansiedade, a gente, em alguns momentos, precisa deixar a criança sob os cuidados de alguém, ou precisa viajar e deixar um pet sob os cuidados de alguém. Será que essa pessoa está cuidando direito, não está cuidando direito? Enquanto a gente está se divertindo, o que está acontecendo lá? Então, essa preocupação com a segurança dos nossos filhos, essa ansiedade, por exemplo, dos pais, né, em confiar os seus filhos a terceiros, né, a pessoas que vão ser responsáveis pela segurança do filho. E imagina que essa pessoa não entende, por exemplo, é inimputável, né, não entende a gravidade dos seus atos, né, e quando você volta para casa, a pessoa colocou o bebê no forno, ou colocou o pet no forno, simplesmente porque ele estava com frio, né, ou talvez porque estivesse com fome, alguma coisa nesse sentido, e não conseguisse entender a lógica ali, e acabou colocando este ser vivo no forno, né? Então a ideia, por exemplo, de que algo tão horrível, né, tão aterrorizante possa acontecer na nossa própria casa, enquanto na verdade a pessoa que é responsável, né, pelos cuidados age de forma perigosa, imprudente, mas sem saber que está agindo dessa forma, gera um terror no público, gera uma comoção no público, né? Geralmente o ideal é que a gente se sinta seguro no ambiente doméstico.
Que a gente consiga, por exemplo, ter segurança pelo menos dentro de casa. Agora, a sensação de perda de controle neste ambiente doméstico também causa uma sensação de insegurança que pode acompanhar pessoas durante toda a sua vida. É um horror, digamos assim, uma história que contribui, né? Tem um impacto psicológico assim na narrativa, né? E fazendo observação aqui, uma pessoa, por exemplo, uma figura, né, com problemas mentais, com uma psicose, alguma coisa nesse sentido, ou comprometida cognitivamente, né, podemos colocar dessa forma, de uma forma que a pessoa não é responsável pelos seus atos, acaba refletindo algumas ansiedades, alguns medos culturais sobre a questão da saúde mental, né? E o quanto que os indivíduos têm a responsabilidade e o controle de suas ações. Com relação à saúde mental, é interessante a gente perceber que existe um estigma aqui. Você vai perceber em vários filmes de terror, como por exemplo Halloween, você tem a premissa que é de uma pessoa que sai do hospício, sai do manicômio e vai praticar horrores, atrocidades na sociedade. Isso, na verdade, ajuda a fomentar, a gente precisa entender isso, o preconceito e o estigma frente às pessoas que têm problemas mentais. Se a gente for ver estatísticas que falam sobre pessoas que cometem crimes, delitos, que são, entre aspas, ditas como pessoas normais, e o índice, né, de crimes entre pessoas que são vistas como loucas, né, digamos assim, o índice não passa ali nos dois casos dos 15%. Inclusive é o mesmo percentual, tá? O percentual dá, digamos assim, dá um empate, o que nos faz entender que não é porque a pessoa tem alguma divergência mental no seu funcionamento, uma psicose, alguma coisa nesse sentido, seja lá qual for a classificação, significa necessariamente que esta pessoa vai ser perigosa. Mas nós vemos isso com muita frequência em filmes de terror e em lendas urbanas. E neste caso aqui, fala sobre esse estigma, que provavelmente é um estigma que veio de um período depois da lepra, que teria iniciado na França, uma política, digamos assim, mais higienista francesa, com teorias ali da degenerescência, né? Naquele período, por exemplo, a gente está falando aqui no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que acaba se propagando pelo mundo todo, onde os leprosários acabam se transformando em hospícios e aquelas pessoas que tinham comportamentos divergentes teriam sido ali classificadas como loucas, né? E várias delas teriam sido colocadas numa situação de isolamento social, né? Então, com isso cresce a questão do estigma. Isso é trabalhado por Michel Foucault no livro A História da Loucura. E eu estou só explicando isso porque esta lenda tem um componente de uma pessoa que teria sido ali uma pessoa louca e que não estava sabendo exatamente o que é que estava fazendo e teria colocado a criança ou o pet no forno. E a gente precisa informar isso para não propagar mais esse estigma, que já é um estigma que já vem de muito tempo, né? Então, falando sobre as versões, né, da lenda urbana, em algumas situações, por exemplo, mais especificamente no final do século XX, início do século XXI, a lenda começou a apresentar algumas variações, e nesse caso não seria um forno, mas teria sido no micro-ondas. E aí eu vou te contar agora qual foi a história que eu escutei no colégio. Mais ou menos, se eu não estiver enganado, foi em 2002 ou 2003 que eu escutei essa história. Um rapaz tinha me dito que o pai dele trabalhava consertando micro-ondas. Até hoje eu não sei o que é verdade e o que é mentira nessa história, mas teria me dito aqui em Recife que o pai dele trabalhava consertando micro-ondas e que tinha chegado uma mulher muito constrangida, por sinal, meio tímida, e tinha perguntado se ele podia limpar aquele micro-ondas. Ele não estava precisando de conserto, estava precisando de uma limpeza. E o rapaz disse, lógico, eu posso limpar, né? Ela falou, tá muito sujo por dentro, amanhã eu volto para pegar e você diz o valor. E não quis nem saber qual era o valor. O pai desse rapaz, né, supostamente teria
visto que dentro do micro-ondas estava, nas paredes do micro-ondas tinha vários pedaços de carne lá, e ele começou a fazer a limpeza. No outro dia, a mulher apareceu para pegar o micro-ondas, perguntou quanto era, ele disse: olha, dona, foi muito trabalhoso, eu vou ter que cobrar um valor a mais, porque foi muito trabalhoso. Ela falou: não tem problema nenhum, mas ele estando limpo tá ok. E aí o rapaz perguntou, né? Eu podia perguntar para a senhora o que foi que a senhora botou para cozinhar aqui, porque eu tava com tanta dificuldade. Ela falou: tá bom, agora eu posso falar porque o senhor já limpou, mas eu não ia falar antes, porque eu não sabia se eu só ia aceitar o serviço, né? Mas eu tenho um filho que é muito pequeno em casa, o filho tem 2 anos de idade, e nós decidimos adotar um gatinho. Então o gatinho tava muito bebezinho, e aí meu filho deu banho no gato. Não sabia que o gato não precisava tomar banho, né? Ele mesmo fazia sua própria higiene. Meu filho deu banho no gato e viu o gato reclamando muito, e eu tava dormindo, ele decidiu colocar o gato para enxugar e botou dentro do micro-ondas. E aí ele ligou, e você deve saber que o micro-ondas ele ferve, né? Borbulha a questão do líquido. Observe que o líquido, por exemplo, está dentro, né, do gato, como a questão do sangue, está dentro do ser humano. E aí, se você colocar uma coisa que tem líquido dentro do micro-ondas, por isso que, por exemplo, quando você vai colocar um frango no micro-ondas, né, uma galinha no micro-ondas, em alguns momentos ela explode, ela estoura, porque ela está borbulhando de dentro para fora. E foi isso que aconteceu, ou teria acontecido ali com o gato, não é? Por isso que as paredes do micro-ondas estavam supostamente ali todas sujas. Então, neste caso, a gente tem uma variação porque teria sido um micro-ondas, né? Quando essa lenda surgiu, o micro-ondas ainda não tinha sido inventado, não estava tão popular e tal. Não fazia parte de utensílios domésticos, por exemplo, né? Então, quando o micro-ondas passa a integrar o contexto familiar e doméstico como uma ferramenta que facilita a nossa vida, ele também passa a ser inserido simbolicamente nessas lendas, né? Então, você percebe como as lendas vão mudando de tempos em tempos e elas vão se atualizando, mas o terror dentro delas, o terror implícito ou o terror inconsciente, ele não muda. É isso que é interessante estudar a questão das lendas, porque você vai perceber que nós temos extremas variações, mas desde que o ser humano reflete sobre si, ele reflete sobre questões como responsabilidade. Eu cuido ou não cuido das pessoas que me rodeiam? Até que ponto uma mãe tem responsabilidade com o filho? Até quantos anos? Em algumas culturas, a criança é colocada com 13 anos numa selva, por exemplo, e se ela voltar para o grupo social ao qual ela faz parte, ela é considerada como adulto, mas corre o risco dela morrer, né? Não conseguir se defender só. Então, o que delimita, por exemplo, a responsabilidade dos pais, né? Por que os filósofos refletiram muito sobre isso? O quanto que o nosso instinto, na verdade, é pobre e o ser humano não dá conta de si durante muito tempo e precisa do cuidado dos outros. Então, a negligência, a responsabilidade, esse terror do cotidiano, né? Esse conto, essa lenda, por exemplo, servindo como advertência, lembrando pessoas do perigo, né? Olha, você está correndo perigo se você deixar o seu filho em qualquer lugar, sob os cuidados de qualquer pessoa, ou deixar o seu pet agora. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente está numa tendência, por causa de questões socioeconômicas, cada vez mais o brasileiro tem mais animais de estimação do que filhos. Então é natural e provável que no futuro nem se fale nessa lenda sobre questão de bebês. Se fale apenas de pets. Porque é muito caro hoje você cuidar de um filho, né? Questão de colégio e tal. E acaba sendo mais barato você ter um pet, que também lhe faz companhia. Tem uma questão sociológica, psicológica, psicanalítica, antropológica, uma questão vasta nesse sentido. Mas do ponto de vista socioeconômico a gente pode entender. Tanto é que você tem produtos hoje e serviços que você não tinha antes. Supermercados com produtos para pets. Você não tinha antes. Deliveries com produtos para pet, você não tinha antes. Plano de saúde para pet, era muito raro você encontrar
né? E em algum tempo atrás você também não tinha, porque era uma coisa que era considerada completamente dispensável para a maioria das pessoas. E hoje você tem uma modificação na sociedade como consequência, você tem também uma modificação das lendas. Então, foi inserido recentemente a questão do micro-ondas e é possível que no futuro essa lenda seja contada majoritariamente apenas com pets, com animais de estimação, e quanto menor for o animal, né, um gato, um cachorro, bebê, mais aterrorizante se torna a história. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do nosso podcast Universo do Terror, onde o medo ganha vida e o terror não tem limites. Bons pesadelos para você.